Na aula anterior, nós vimos um tipo de divisão celular chamada mitose, onde somente as células eucariontes, ou seja, aquela que possui núcleo, é quem fazem. Já nessa aula de hoje, nós vamos ver o tipo de divisão celular que as bactérias fazem, porque as bactérias são seres procariontes, ou seja, não têm o núcleo. Então, aqui você consegue observar uma imagem de uma bactéria. Essa parte externa aqui é chamada de parede celular, que nas bactérias, a maioria das bactérias são feitas de peptídeo glicano. Você encontra aqui as fímbrias, que são estruturas para adesão a uma superfície. Você encontra os flagelos, que são utilizados para sua locomoção. Aqui dentro, na camada mais interna, você encontra a membrana plasmática e aqui dentro da membrana plasmática o citoplasma, onde você encontrará estruturas do tipo o material genético, que é o DNA, numa região chamada de nucleoide. Então, lembra, as células procariontes não possuem núcleo, mas o material genético da bactéria que fica disperso no citoplasma, ele fica concentrado numa região chamada de nucleoide, mas não é um núcleo. Tem também aqui uma estrutura citoplasmática que é o ribossomo, que irá fabricar proteína para essa bactéria. E tem também o plasmídio, que é um pedacinho desse DNA, de formato circular. As bactérias e as arqueobactérias são seres procariontes e unicelulares. Possui apenas um cromossomo circular dentro da célula. Então, ela tem aqui o seu material genético, um formato, cromossomo, que é justamente o que vai ter ali, os genes para a característica desse ser. Mas vamos compreender melhor como que uma bactéria faz a sua reprodução assexuada, chamada de fissão binária, ou também conhecida como cisciparidade. Então, de uma bactéria, ela vai se multiplicando, igual a figura aqui embaixo, e assim vai dando origem a novas células filhas, que são geneticamente idênticas à que a originou. Então, como é que funciona a fissão binária, ou também conhecido como cisciparidade? Então, aqui eu tenho uma bactéria. Dentro dessa célula, você vai encontrar ali o material genético. O material genético das bactérias é no formato circular. Então, você vê aqui uma molécula de DNA no formato circular, que está presa ali à membrana plasmática dessa célula. E esse local onde ela fica fixado ali, chama-se origem de replicação. Então, qual é o primeiro passo que ela precisa fazer para depois se dividir? É aumentar o seu tamanho, então ela vai ter ali um prolongamento, vai se alongar um pouquinho, esticar um pouquinho, e duplicar o seu material genético. Então, você vai ver que agora ela vai ter ali 2 cromossomos em formato circular. O próximo passo é justamente acontecer uma constricção aqui na membrana plasmática e o citoplasma. Então, vai ter ali uma invaginaçãozinha, de fora para dentro, para justamente fazer depois a separação desse citoplasma e também dessa membrana plasmática, onde cada célula ali vai ficar com um cromossomo, no formato circular, como nós estamos vendo aqui. Então, de uma célula, ela se prolonga, se estica, duplica o seu material genético, acontece então a separação, formando 2 novas células filhas idênticas geneticamente àquela que a originou. E você percebe que ali o cromossomo, ele continua aderido, na parte ali da membrana plasmática, que nós chamamos essa parte, de origem de replicação. Uma bactéria muito famosa, a Escherichia coli, ou também fala Escherichia coli, como queira, essa bactéria ela produz 2 novas cópias a cada 20 minutos. Então, ela se reproduz muito rapidamente. Esse fato é importante porque ela é muito utilizada na biotecnologia.
Então, essa bactéria, ela é utilizada por esse fato de se replicar muito rapidamente. É colocado o gene dentro da bactéria, insere esse gene dentro do material genético da bactéria e conforme ela vai se multiplicando, se dividindo, né, gerando novas células filhas, esse gene também irá sofrer, né, cópias. E com isso eu vou ter em poucas horas, em pouco tempo, várias cópias daquele gene que eu estou estudando e trabalhando na biotecnologia. Então, essa bactéria ela é muito utilizada, né, nesse ramo da biologia, pelo fato dela se multiplicar muito rapidamente. Apesar da fissão binária ou cisparidade ser muito parecida com a mitose, seres procariontes não fazem mitose. Então, somente seres eucariontes é que fazem esse tipo de divisão celular. Então, guarde isso na cabecinha de vocês. Somente, né, seres eucariontes é que fazem a divisão celular do tipo mitose. E os procariontes irão fazer, né, de forma assexuada a fissão binária ou cisparidade. Então, vamos resolver um exercício para que fixe ainda mais, né, essa informação. Analise o texto adiante. E a gente vai completar, né, de acordo aí com a alternativa correta apresentada aqui embaixo. Nas bactérias, o material genético está organizado em uma fita contínua de... Então, qual é o tipo de material genético que a bactéria possui? RNA ou DNA? A gente já viu, né, que é o DNA. Que fica localizado em uma área, né, que a gente chama ali de nucleoide. Então, células procariontes não possuem núcleo, mas elas ficam ali, o material genético, né, ficam dispersas ali no citoplasma, numa região chamada de nucleoide. A reprodução das bactérias se dá principalmente por qual tipo de divisão celular? A fissão binária, ou também conhecida como cisparidade, que produz duas células filhas idênticas geneticamente, né, à que a originou. Então, a resposta aqui desse exercício vai ser a letra D. DNA, nucleóide, fissão binária, duas células filhas idênticas, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele foi útil para você, deixe aí o seu like. Compartilhe também com alguém que você acha que vai gostar para estudar. E deixe também um comentário se surgiu alguma dúvida, que eu terei o prazer de responder. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.